Não, mas vocês foram rápidos demais, uai. Vamos entrando. Então, ótimo, gente. Vocês entraram rapidinho, que bom. Deixa eu ver, tá faltando alguém? Kleber tá chegando aí. Então, agora, né, a gente estudou, então, a execução das obrigações de fazer infungíveis, né? E a gente deu o exemplo aqui agora do Gustavo Lima e do Leonardo, né? Vocês estão querendo uma festa bem recheada, né, gente? E aí, o que acontece? Igual, acho que foi fugiram. Igual o Kleber falou, cachaça é mato, né? Vocês vão querer a festa bem legal. E aí, o que acontece, gente? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da execução das obrigações de fazer fungíveis, tá? Eu vou mandar o mesmo esqueminha, né? Que eu mandei para vocês quando a gente estudou cumprimento de sentença, eu vou mandar para vocês também aqui nas execuções, tá? Mandar para vocês da execução de entrega de coisa certa e incerta, das obrigações de fazer fungíveis, infungíveis e de não fazer. Agora, um exemplo de obrigação de fazer fungível, ou seja, aquela que não é personalíssima, que me interessa, na verdade, que a obrigação seja feita e não quem é que vai fazer a obrigação, né? Vamos supor, então, que eu contrato uma determinada empresa, tá? De pintura de apartamento, de pintura de imóvel. E aí, gente, eu fiz um contrato com essa empresa e eu contratei o Fabrício para poder realizar a pintura aqui do meu apartamento, tá? No dia marcado, o Fabrício ele não apareceu e aí eu conversei lá na empresa e a empresa ficou, né, na dela, tá? E eu já tinha pago, eu queria que o serviço fosse executado. E aí, qual que era a possibilidade que eu tinha, então? Eu tenho um título executivo extrajudicial, que é um contrato, né? Então, eu entrei na justiça, tá? Eu, então, fiz a minha petição inicial, né? Estabeleci ali todos os fatos, a fundamentação jurídica, tudo certinho. Especifiquei o que tinha acontecido, que se tratava de uma obrigação de fazer fungível, seria pintura de um apartamento, né? Juntei o título executivo, que é essencial a juntar desse título executivo, né? O Edivaldo fugiu. Vamos ver se ele aparece aí, ele estava aqui. E aí, então, eu juntei, tá? Esse título, né? E aí, o que foi que aconteceu, gente? A empresa, então, né? O Fabrício, não o Fabrício, né? Mas a empresa, vamos supor que a empresa seja, deixa eu ver de quem? Da Ana, tá? A empresa, então, da Ana foi devidamente citada, né? Para poder responder aos termos aí da ação de execução, cumprindo a obrigação. E aí o juiz, ao despachar minha petição inicial, então ele já fixou ali a multa diária, tá? Pelo descumprimento da obrigação. O que acontece, gente? A Ana, né, representante legal da empresa, devidamente citada, ela tem algumas saídas, ela tem algumas possibilidades. Primeira possibilidade é cumprir a obrigação. E aí, gente, tem que ser o Fabrício que tem que cumprir? Não, pode ser o Fabrício, o Fernando, pode ser também o Kleber, enfim. Quem quer que trabalhe na empresa pode vir aqui fazer o cumprimento da obrigação, que para mim não vai fazer diferença nenhuma, né? Se a empresa, então, for lá e cumprir a obrigação, pintar o apartamento, ótimo, todos ficamos felizes, né? E aí extingue o processo com resolução do mérito, tá? Pela satisfação da obrigação. Pode acontecer, gente, da empresa oferecer embargos à execução, que a gente já falou que é a defesa, né, do executado no processo de execução, tá? Como pode acontecer da empresa também ficar inerte? A Ana virou e falou assim: ah, vou fingir que não está acontecendo nada, vou fingir que de morta, vamos ver se a Roberta desiste disso aí, ou pelo menos para mim um processo a mais, processo a menos, não vai fazer diferença. Então eu vou ficar aqui na minha, vou fingir de morta, tá? Se isso acontecer, gente, a multa diária que já foi fixada, né? Ela vai começar a correr, tá?
já foi fixada lá na frente e, na verdade, essa multa ela é fixada desde o descumprimento da obrigação, ela já vai sendo contabilizada ali, né? Já está contando, tá? Então, ela vai ser cobrada, né? E, nesse caso, eu estou diante de uma obrigação de fazer, gente, que é fungível. Então, qualquer pessoa que tem o mínimo, né, gente, capacidade ali para poder executar o serviço, pode executar aquele serviço, tá? Sendo possível, então, gente, a realização do serviço por um terceiro, o que é que vai acontecer? Eu vou contratar um terceiro às expensas do executado, contrato uma terceira pessoa para realizar o serviço e cobro o valor que eu gastar com essa terceira pessoa, mais eventuais perdas e danos que serão liquidadas para poder apurar o quantum devido, por quantia certa contra o executado. Aqui, gente, cabe a mesma coisa que nós estudamos lá no cumprimento de sentença das obrigações de fazer fungíveis, tá? Das obrigações de fazer, né? Se o terceiro contratado, gente, não realizar o serviço, realizar de forma incompleta ou defeituosa, eu, exequente, posso contratar uma quarta pessoa ou eu mesma posso executar o serviço e cobrar os honorários, né? Relativos à execução desse serviço do executado, tá? Cobro tudo do executado, os gastos que eu tive com o terceiro, os gastos que eu tive com a quarta pessoa que vai fazer o serviço sob a minha supervisão, mais eventuais perdas e danos que serão liquidadas por quantia certa. E aí aqui, mais uma vez, não tem multa por litigância de má-fé, tá, gente? Essa multa por litigância de má-fé, ela não existe dentro dos procedimentos de execução de título executivo extrajudicial. Ela é própria dos cumprimentos de sentença. Como pode acontecer também, gente, de eu já estar de saco cheio dessa situação, de eu não querer ver nem a Ana mais na minha frente, nem pintada de ouro, virar e falar assim, olha, quer saber do negócio? Eu não quero mais contratar terceiro, quarta pessoa, depois o terceiro faz o serviço errado e eu fico nesse tormento, eu quero meu dinheiro de volta, quero uma indenização, eu quero ficar feliz. Então, eu posso optar pela conversão dessa obrigação em perdas e danos. Para apurar o valor das perdas e danos, vai haver um procedimento de liquidação, né? E após o procedimento de liquidação, prossegue a execução por quantia certa, sem a multa por litigância de má-fé. Ok, queridos? Basicamente o mesmo procedimento que a gente já estudou lá no cumprimento de sentença das obrigações de fazer infungíveis e fungíveis, com as peculiaridades de que na execução a gente tem citação, de que na execução a gente tem embargos, né? Do devedor, embargos à execução, não tem a impugnação, e com a questão também relativa à ausência da multa por litigância de má-fé, que é própria dos procedimentos de cumprimento de sentença, tá? Alguma dúvida até agora, queridos? Ou tá tranquilo? Posso seguir para execução de obrigação de não fazer? Vocês Pode. Pode? Então vou seguir, tá? Nós temos também, então, a execução de título executivo extrajudicial de obrigação de não fazer. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês conseguirem enxergar, lembrar também, né, desse tipo de obrigação. Vamos supor que, deixa eu ver quem, a Ingrid, tá? A Ingrid, ela comprou um apartamento top de linha lá em Salvador, tá? Numa praia, né? Na verdade, ficava no alto de uma colina com vista para o mar, definitiva para o mar. E ela ficou super interessada quando ela viu esse apartamento. E aí, um dos interesses maiores dela nesse apartamento foi que quando ela viu, né? Ela viu que todos os andares do prédio eles tinham vista para o mar, porque era um apartamento que ficava no alto e o lote que ficava em frente era da construtora. E aí, quando ela questionou a construtora a respeito, né, de uma construção na frente do prédio que tamparia a vista, a construtora, ela firmou em contrato o compromisso, gente, no contrato, né, devidamente registrado em cartório, inclusive, o compromisso de não construir nada que tampasse a vista dos apartamentos. Então, é um apartamento que desde o primeiro andar que estava construído sob pilotis já havia vista para o mar.
tá? Então ela ficou bastante interessada, porque ela pôde comprar um apartamento ali, mais ou menos no sexto andar, o prédio tinha 12 andares, e ela tinha uma ventilação bacana, tinha vista para o mar e uma qualidade de vida legal. E ela comprou esse apartamento, então, lá em Salvador, com o compromisso de que a construtora não construiria nada para poder tampar a vista dos apartamentos. A construtora se comprometeu a só construir uma praça de eventos ali, uma área de convivência. Só respondendo a pergunta da Rosana. Professora, onde está o resumo de liquidação de sentença? Na SF Web? Sim. Lá no SF Web, uma das primeiras aulas, acho que salvo engano, a aula do dia 17 de março, tá? Foi assim que a gente entrou no regime remoto, é de liquidação de sentença. Aí lá tem a aula de liquidação de sentença e tem os esquemas também, tá? De liquidação de sentença. E tem as videoaulas também dos esquemas. Lá no SF Web, salvo engano, a aula de 17 de março, tá bom? Bom, e aí então a Ingrid, ela estava super feliz lá no apartamento, né, que ela comprou com vista para o mar, brisazinha e tudo, super feliz um dia de manhã. Ela acordou com barulho de máquina pesada, tá? Falou assim, o que será que está acontecendo aqui? E aí ela viu que a praça de eventos, né, aquele local de convivência entre os vizinhos, estava todo secado, cheio de tapume, tá? Ela achou aquele negócio estranho e falou assim, eu vou assuntar para poder ver o que está acontecendo. Será que eles estão fazendo uma reforma, né? Será que eles vão construir alguma coisa legal aqui pra gente no condomínio? E ela foi lá. Chegou lá, ela perguntou para um operário, ele estava cercando lá tudo de tapume e estava escrito no tapume, segunda fase do empreendimento Vista do Mar. Ela falou assim, ué, como assim, né? O que vai ter aqui? O que está acontecendo aqui com a praça de convivência e tudo? Não, a gente vai construir outro prédio aqui. Ela falou assim, como é que vocês vão construir outro prédio aqui se no meu contrato tem vista definitiva? Aí o empregado lá da construtora virou para ela e falou assim, é mesmo? É? Tinha. E riu, né? A Ingrid ficou super feliz, não é verdade? Quando essas coisas acontecem com a gente fica muito feliz, não fica, gente? A pessoa ainda ri, né? Fala assim, tinha, né? Já era, tá? E aí a Ingrid fica muito preocupada com isso. E então ela assistiu essa aula, né, de processo civil, ela sabia o que ela ia fazer. Ela tinha em mãos um título executivo extrajudicial de obrigação de não fazer. Por quê? Porque era a abstenção da prática de um fato. Qual que era o fato que a construtora tinha que se abster, gente? A construção de qualquer coisa, qualquer construção que tampasse a vista dos apartamentos, porque ela se comprometeu a manter vista definitiva, tá? Uma vez tendo sido comprometido isso, gente, se ela pratica um ato que ela firmou a abstenção da prática dele num título, ela tem que ser obrigada a desfazer, né? Ela pode ser obrigada a desfazer esse ato. E aí, o que então a Ingrid faz? A Ingrid procura pelo Fabrício, tá? E aí o Fabrício é um advogado renomado, né, nessa área. E aí, então, o Fabrício, ele ingressa em juízo com uma execução de obrigação de não fazer, tá? De título executivo extrajudicial. Vou falar de título executivo extrajudicial, às vezes eu não vou falar, gente, mas vocês sabem, quando eu falo de execução, eu estou me referindo a título executivo extrajudicial, tá? E aí, então, como que vai ser o procedimento dessa execução? Vai ser proposta a ação de execução, gente. Petição inicial acompanhada do título, o juiz vai despachar essa petição e já vai fixar multa diária pelo descumprimento da obrigação, né? E aí vai determinar a citação, então, do executado, tá? Para se abster da conduta. E se ele tiver continuado a prática da conduta, para que ele desfaça aquilo que foi feito. Obviamente, se a gente estiver diante de uma obrigação permanente ou contínua. E esse exemplo que eu estou dando para vocês é de uma obrigação permanente ou contínua. Qual forma de citação, professora? Pode ser por meio de carta com aviso de recebimento? Sim. Pode ser por meio de mandado, ou seja, oficial de justiça? Sim, tá? Usualmente, na prática, o que a gente mais usa nesses casos é o mandado, tá, gente? É o oficial de justiça. Mas a gente pode utilizar a citação por meio de carta? Pode, né? A carta com aviso de recebimento? Pode, tá? Se fosse em outra comarca, como é que seria a citação? Por meio de carta com aviso de recebimento? Pode ser.
Se for por oficial de justiça, como que ela vai se dar? Por meio de carta precatória, enfim, tá? E aí, então, a empresa devidamente citada para poder desfazer, né, aquele ato que ela tinha o compromisso de se abster no prazo que o juiz fixar. O juiz é que vai fixar o prazo, gente. Por quê? Porque o contrato geralmente ele não rege isso. Olha, se por um acaso essa cláusula for desrespeitada, o contratado ele terá ali tantos dias para poder desfazer. Não vai prever isso no título. Então, geralmente o juiz é que vai fixar qual que é o prazo para que o executado desfaça aquele ato, né, que ele praticou, que ele tinha que ter, que ele não poderia ter praticado, tá? E aí, então, o executado devidamente citado, ele tem algumas possibilidades. Primeira possibilidade, cumprir a obrigação, ou seja, né, se abster da prática do fato, da continuidade e desfazer aquilo que já foi feito, tá? Basicamente seria o caso, né, da construtora tirar os tapumes todos, tá? Voltar com a praça de convivência, enfiar o rabinho entre as pernas e fingir que nada aconteceu, né? Basicamente seria isso. Cumpriu a obrigação, extingue a execução com resolução do mérito, né? Extingue o processo porque houve a satisfação da obrigação, tá? Pode acontecer também da executada apresentar, opor embargos do devedor ou embargos à execução, tá? Defesa do executado no processo de execução. E pode acontecer também da construtora ficar inerte, falar assim, vamos ver o que é que vai dar, tá? Vamos ver o que vai dar, vou ficar aqui na minha, vou fingir de morta, né? E vamos ver o que vai dar. Se a construtora ficar inerte, gente, a multa diária já vem sendo aplicada, vai continuar sendo aplicada, aquela multa, né, que foi despachada lá na petição inicial, tá? Vai ser aplicada, né, por causa da inércia. E aí, então, é possível que seja desfeito aquilo ali? É possível que seja desfeito. Então, haverá a contratação de um terceiro para poder desfazer aquela obra ali, que foi feita de forma irregular, desrespeitando o contrato, tá? Inclusive, gente, abrindo a possibilidade para que o próprio, né, se o terceiro fizer de forma incompleta, se fizer de forma defeituosa, abre-se a possibilidade da contratação de uma quarta pessoa, né? Ou mesmo do próprio exequente ir lá e desfazer a obra. Imagina a cena, tá? Ingrid descendo, né, no elevador do prédio dela, do condomínio dela, chique, tá? Com uma marreta para poder quebrar ali os tapumes e desfazer a obra. Imagina essa situação, é possível? Em tese é possível, tá, gente? E aí, então, todos os gastos, né, com a contratação de terceiro, com a contratação da quarta pessoa, ou mesmo o próprio exequente desfazendo a obra, mais eventuais perdas e danos, serão liquidadas e cobradas por meio de quantia certa. Beleza? Basicamente o que a gente já estudou, né, lá no cumprimento de sentença das obrigações de não fazer. Tranquilo? Pode acontecer também da Ingrid virar e falar assim, eu não quero mais encheção de saco, eu quero simplesmente indenização por perdas e danos, tá? E aí converte a obrigação, então, em perdas e danos para apurar esse valor das perdas e danos, gente. Ela vê que é uma briga que às vezes vai demorar muito tempo, enfim, ela não quer se desgastar, converte em perdas e danos, e para poder apurar o valor dessas perdas e danos, haverá o procedimento de liquidação, tá? E cobra tudo por quantia certa, tá? Do executado, todos os gastos por quantia certa do executado. Como também tem a possibilidade, gente, né, da obrigação não ser permanente ou contínua. Aí seria um outro exemplo, tá? Esse exemplo do prédio, gente, é uma obrigação permanente ou contínua, ou seja, é possível desfazer. Mas nós temos as obrigações instantâneas. Eu até tinha dado alguns exemplos para vocês quando a gente falou dos cumprimentos de sentença de obrigação de não fazer. Eu falei da divulgação de segredo, da divulgação de fotos íntimas, né? Então a gente tem algumas situações também relativas à execução, tá? Vamos supor que o Myron, ele procura o Bruno para poder escrever a biografia do Bruno. Tá? O Bruno é uma pessoa super famosa aí, né? E aí ele resolve, então, escrever um pouco sobre a vida dele. Tá contando, né, como que a vida dele foi e abrindo o jogo, tá? E aí o que acontece? O Myron, então, procura pelo Bruno, eles assinam um contrato, né, em que o Myron ele pode escrever sobre a vida do Bruno e tudo mais, só que para que ele possa revelar determinados detalhes da vida do Bruno, é necessário que o Bruno antes leia o texto.
para poder verificar se está de acordo ou não. E outra, não são todos os detalhes da vida do Bruno que serão revelados. Serão revelados na biografia apenas os dados que ele autorizar. Isso fica ali, gente, no contrato, tá? Tudo certinho, né? E aí, sabe o que acontece, gente? O Myron, ele é chamado num programa, tá? Da Elsa. A Elsa, ela tem um programa toda tarde, né? De fofocas e vidas das celebridades, tá? E aí o Myron, então, ele é chamado nesse programa. E aí o Myron, ele fica, né, todo feliz de ser chamado nesse programa e tudo mais. E aí a audiência vai aumentando, porque tava todo mundo querendo saber dos detalhes da vida do Bruno e tudo. E aí, então, em cadeia nacional, nesse programa que estava tendo audiência altíssima à tarde, tá? De fofoca lá da Elsa. A Elsa, né? Ela vai envolvendo o Myron e aí ela consegue fazer com que o Myron revele um segredo do Bruno, tá? Que não estaria nem na biografia dele. Nesse caso, gente, tem como o Myron virar e falar assim, oh, gente, desculpa a vergonha que eu passei, tá? É mentira, eu inventei. Tem essa possibilidade, gente, de desfazer? Ele virar e falar assim, vem cá, a palavra, volta pra minha boca. Você escapou, falei demais. Tem como? Não tem jeito, gente, tá? Nesse caso, a gente está diante de uma obrigação de não fazer que é instantânea. Uma vez violada, não tem como você voltar atrás, né? E aí, nessa situação, então, só vai caber ao Bruno indenização por perdas e danos, tá? Sendo uma obrigação de fazer, né, instantânea, não cabe outra alternativa senão as perdas e danos. Então, havendo as perdas e danos, elas serão liquidadas para poder apurar o quantum devido e prosseguirá por quantia certa aí contra o executado, tá? O executado, ele vai ser, então, vai haver o procedimento da execução por quantia certa. Beleza, queridos? Alguma dúvida dos procedimentos que a gente estudou? Agora, e não tem multa por litigância de má-fé, né? Eu vou repetir isso bastante, tá? Nas execuções, né? De fazer, de não fazer. E de fazer fungível, infungível, de não fazer e de entrega de coisa, não tem multa por litigância de má-fé, tá? Escreve no teto, na porta de casa, né? Vocês ficarem com muita vontade de sair, quem tá ficando quietinho dentro de casa, vocês olham para a porta e vocês vão ler lá, nas execuções não há multa por litigância de má-fé, só nos cumprimentos de sentença, tá, gente? E é isso, né? Alguma dúvida, queridos? Essas obrigações de fazer, de não fazer, de entrega de coisas, elas são legais porque a gente pode dar uns exemplos muito bacanas com ela. Nas de quantia também, né? Nas de quantia eu vou dar vários exemplos. Aí eu vou pegar várias pessoas para poder serem devedores. É só na hora da prova, né? O legal é o seguinte, você estudou para a prova, né, hoje. Se você tiver alguma dúvida, tem um código, né? Lá na prova presencial você não vai ter isso. Na remota você tem essa possibilidade. Como eu falei para vocês, gente, estuda. Porque pelo menos se você quiser, né, fazer uma consultinha, lembrar de alguma coisa, você sabe pelo menos aonde você vai consultar. Imagina, eu tô falando aqui, né, de uma obrigação, vamos supor que a gente está diante da avaliação suplementar, tá? E aí, você não assistiu a minha aula de hoje e também não estudou essa matéria. Eu dou um exemplo parecido com esse na minha prova. Você não vai saber nem onde procurar. Você não vai saber nem o que eu estou falando. Você não vai saber nem se eu estou falando de execução ou de cumprimento de sentença. Olha para vocês verem, entendeu? Tem que ter a matéria basiquinha lá, bem em dia, gente. E aí ainda dá tempo, né? Se vocês tiverem dúvida, gente, pode me perguntar no grupo de WhatsApp, né? Pode me perguntar. A Lucélia sempre me pergunta, né? O Myron às vezes me pergunta também, tá? E aí, o que vocês precisarem, pode me perguntar. Na hora da prova, gente, não adianta me perguntar, tá? Por favor, viu? Não adianta mandar um WhatsApp para mim na hora da prova e falar assim, professora, me explica de novo como é que é esse cumprimento de sentença aqui, que eu vou fingir de morta. Eu vou fazer, gente, igual o devedor aqui, o executado pode fazer, eu vou ficar inerte, tá? Vou ficar inerte, vou fingir de morta, tá bom, gente? Vou mesmo, tá? Mas fiquem calmos, tá? Eu sei que o momento é estressante, né? Eu sei, não tem multa. Gente! O Cleber foi na sua caixa dar um peteleco, tá? Você ficar falando que tem multa por litigância de má-fé. Não tem, tá? Bom,
Eu sei que o momento é estressante, gente, né? A gente brinca e tudo mais para poder descontrair e tudo para vocês guardarem a matéria também, que eu acho legal, né? Dessa forma. Mas eu sei que o momento é estressante, né? Fiquem calmos, tá? A gente vai fazer os testes para ver se vai dar tudo certinho, né? Se a gente perceber que tá dando alguma coisa errada, a gente vai adequar, tá? Galerinha, olha a pergunta do Bruno. Eu acho que eu vou manter meu direito constitucional ao silêncio. Pode, Bruno, vou manter meu direito constitucional ao silêncio, tá? A pergunta da Ingrid, professora, você pode explicar novamente as obrigações de não fazer instantâneas e permanentes? Na verdade, é permanente e instantânea, tá? As permanentes ou contínuas são aquelas que se prolongam no tempo e que podem ser desfeitas, Ingrid, tá? Então, são aquelas em que facilmente é possível que haja o desfazimento da obrigação, tá? É possível que elas possam ser desfeitas. É o caso de uma construção irregular, é o caso que eu dei de exemplo aqui da construção do prédio, é o caso de uma pessoa praticar um ato que ela pode desfazer depois, né? Então, vamos supor, tá muito ligado à construção, tá? Mas vamos supor que ela pinte o seu cabelo, tá? Mas aí seria obrigação de fazer, né? Uma prestação de serviço. Vamos dar um exemplo aqui, ó, que eu pensei aqui na hora. Vamos supor que você vai num salão e aí você fala que você não quer fazer nenhuma química invasiva no seu cabelo, tá? E aí, então, a pessoa assina um contrato com você, falando que ela não vai utilizar nenhuma química invasiva no seu cabelo, e você tem um cabelo cacheado e você quer só soltar os cachos do seu cabelo. Só isso que você quer fazer, tá? Você não quer fazer nada além disso. E aí a pessoa ela usa uma química pesada no seu cabelo, e aí seu cabelo fica lisão, tá? Mas é possível desfazer? É possível. Tem um outro procedimento que pode ser feito no seu cabelo para poder retomar, né, aquilo que era antes. Então, nesse caso, eu estou diante de uma obrigação de fazer, né, de não fazer, que seria a abstenção da prática de um fato, permanente ou contínua, que se é possível o desfazimento, tá? Quando a gente fala das obrigações de não fazer instantâneas, é aquelas que, uma vez eu praticando o ato que eu me abstive, né, que eu me comprometi a não praticar, eu não tenho como voltar atrás. É procedimento da tesoura, tipo isso. Né? Mas mesmo o procedimento da tesoura, Myron, a gente pode, o cabelo ainda cresce, né? O cabelo ainda cresce, então não seria algo que seria instantâneo, né? Você ainda consegue desfazer aquilo ali de alguma forma, tá? Tá muito vinculado à questão de divulgação de segredo, de foto, um ato que você pratica e que você não tem mais como voltar atrás. Não tem como você corrigir aquilo ali. E aí, nesse caso, você está diante de uma obrigação de fazer, de não fazer, né? Melhor dizendo, instantânea, tá? Então, só para você guardar aquelas que a gente tem, tanto no cumprimento de sentença quanto, né, nas execuções. Quando a gente fala de uma obrigação de não fazer permanente ou contínua, são aquelas que eu posso facilmente desfazê-las, inclusive com a contratação de um terceiro, se o executado não desfizer, tá? O ato que ele tinha o compromisso de não praticar. Nas obrigações de não fazer instantâneas, eu não tenho como desfazer o ato. Não existe nenhuma possibilidade de desfazimento. E aí, como não tem possibilidade de desfazer, só me resta a indenização, tá? Seria basicamente isso. E aí, retomando, gente, né? A gente vai testar o sistema e tudo, vai tentar fazer de tudo para que não haja nenhum problema, né? É algo novo para nós também, assim como é para vocês. Aí a gente vai adequando, tá? Fiquem calmos, né? Para que vocês não fiquem nervosos, tá? Como eu falei para vocês, obrigada, Rosana. Parabéns, né? Obrigada, viu? Obrigada mesmo, tá? Como eu falei para vocês, é uma prova que vocês fariam em sala de aula. Eu não vou cobrar nada assim, além do que eu cobraria se vocês fizessem ela comigo ao vivo e a cores em sala de aula, tá? Então não precisa de ficar caçando fundamentação não sei aonde, né? Para mim a prova não precisa disso, né? Vocês vão ter que responder o que eu estou perguntando, obviamente,
Vou colocar um caso concreto para vocês, vocês vão interpretar, me dizer o que que é e me dar a solução, me explicar como que ele vai ser feito, ou por que que você escolheu isso, enfim, né? Eu vou elaborar as questões, né? Na verdade, as questões que eu já elaborei, né? São nesse sentido, tá? Basicamente isso. Então, se vocês estão acompanhando as aulas, se vocês estão estudando, se vocês prestam atenção nos exemplos, né? Os vários exemplos que eu dou em sala de aula, né? Vocês vão ver que vai ser tranquilo, tá? Nos exemplos que eu dou, inclusive nas dicas da professora, né? Claro que não vai ser tão simples a resposta, né, gente? Óbvio que não. Eu vou cobrar alguma coisa além, né? Mas basicamente são os casos concretos, né? Não tem como fugir muito disso, tá? Não tem como fugir muito disso, né? A calma nessa hora, gente, ajuda muito, tá? Então tentem ficar calmos para que vocês possam fazer uma prova tranquilos, né? Eu acho que a minha prova talvez bata com a prova do Éder, de deontologia, mas imagino que vocês também, né, já sabiam disso, porque quando a gente marcou a prova lá no início do semestre, eu lembro até do Bruno me falando, não, professora, muda, porque tá no mesmo dia da prova da Juliana e tal, e a gente prefere fazer junto com a deontologia, eu não sei se está no mesmo dia, né, mas se tiver no mesmo dia, imagino que não vai ter nenhum problema, né? Imagino que vocês não tenham nenhum problema com relação a isso. Tá? É uma prova que vocês vão fazer no mesmo tempo que vocês fariam se vocês estivessem em sala de aula, né? Só tomem aquele cuidado que eu falei para vocês. Escreveu, salvou, tá? Porque na hora do desespero, às vezes vocês ficam preocupados, bate a mão, sai do site, acontece qualquer coisa. Então você sabe que a última versão que você salvou tá ali bonitinha, é só você continuar. Professor, escrevi, posso editar depois? Pode, dá para você editar depois, tá? O sistema, ele funciona bem no celular, eu conseguiria fazer a prova no celular? Consegue, tranquilamente, tá? Dá para fazer no celular. Ah, professora, eu preciso de uma conexão top de linha para o sistema funcionar. Eu vou falar para vocês, minha conexão de telefone normal não é lá essas coisas não, e eu faço muita coisa pelo sistema na minha conexão. Então, imagina, o sistema é bem leve, vocês devem ter observado isso já, ele roda muito bem. Então, acho que vocês não vão ter problema não, tá, gente? No mais, né, a gente vai adequando, tá? Na nossa próxima aula, a gente já estuda a parte de execução de quantia certa. Mais uma vez, estudem a matéria, gente, façam os exercícios. Uma aula antes da nossa prova, nós vamos ter revisão. Então, a nossa prova, ela está agendada para o dia 21, quinta-feira, né? Que eu falei para vocês. Então, na aula de terça-feira, dia 19, a gente tem revisão, tá? Nós teremos revisão no dia 19. E aí, para a gente ter revisão, é necessário que vocês estudem, porque senão vocês não vão saber nem o que vocês vão me perguntar, né? Então, estuda direitinho, tá? Para a gente poder ter uma aula bastante produtiva. Tá bom, queridos? Então, no mais, né? Mais alguma dúvida? Só aqueles artigos, sim, tá? Na verdade, só aqueles artigos é muita coisa, né, Klebe? Assim, porque eu falei bastante coisa, né? A partir de liquidação, vocês têm todo o material no sistema. O que era antes, vocês têm o material no caderno de vocês, imagino eu. Que eu falei a parte principiológica, aquela parte de legitimidade ordinária superveniente, lembra? Né? Legitimidade ordinária primária, tá? Mas pega seu caderno, você vai lembrar, tá? Você vai lembrar assim. Dá uma olhada, lá no questionário tem também. Vai te direcionar para o estudo. Tem aquela parte de competência. Eu não vou nem responder, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com o Bruno. Eu vou exercer o meu direito constitucional ao silêncio, tá, Kleber? E aí o que acontece, né? Tem essa primeira parte até a gente chegar na liquidação, que foi quando a gente começou a ter aula remota. E aí vocês têm o material lá no SF Web, tá? Tem bastante coisa, Kleber, dá uma olhada, né? Lá no sistema TOTUS tem a ementa da disciplina e o questionário, ele direciona mais ou menos vocês de tudo que a gente já estudou, tá? Dá uma olhada lá, se você tiver qualquer dúvida, na próxima aula você me pergunta, tá? Não tem problema nenhum, eu te explico, tá bom? Gente, obrigada pelas parabenizações pelo Dia das Mães, né? Parabenizo também quem é mamãe, né? Parabéns pelo dia, porque, né? Ainda mais na quarentena aí, né? Parabéns dobrado, tá? E a mãe de vocês também, né? Parabéns para a mãe de vocês também.
devem estar muito orgulhosos de vocês, né? Porque nesse desafio de estudar numa quarentena, vocês estão aí firmes, tá? E aí, agradeço muito o carinho, tá? Obrigada, Fernando, obrigada, Kleber, Fabrício, a Rosana, a Lucélia, enfim, né? Todo mundo que me parabenizou aí, muito obrigada. Desejo para vocês em dobro o carinho Parabéns, que me direcionam. Oi? Obrigada, parabéns, Iron. Oi. Pode falar. Diga. parabéns, professor. Muito obrigada, tá, gente? Obrigada, né? Que Deus nos abençoe, não é isso? Tá? Todos os dias, né? Pra gente poder enfrentar esse desafio aí juntos, tá, gente? Então, mais uma vez, estou à disposição de vocês. Um beijo enorme, né? Equilibrem o estudo, mas também com um pouco de descanso, porque quando a gente tá com a mente um pouco mais descansada, a gente rende mais, né? E contem comigo, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, tá? Mão no coração para revisão, pode deixar, vou fazer a revisão com a mão no meu coração, tá? Um beijo para vocês, enorme. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Beijo!